Hoje a gente vai analisar por que Jacó resolve dar uma bênção para Menache e Efraim, sendo que eles não eram filhos dele, mas netos. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana começamos a ler a porção de Vayehi, hoje focando nos parágrafos de 72 a 74 do Zohar, sexto ano de leitura. Bom, acho que todo mundo conhece a história, né? Jacó está para morrer, ele reúne os filhos ao redor da cama e resolve dar uma bênção para cada um antes de ir embora, e aí, inclusive que a gente tem, digamos, a formação essencial das 12 tribos de Israel. Mas acontece algo peculiar, né? Ele resolve dar uma bênção para Menache e Efraim, que não são filhos dele, são filhos de José. Então ele adota como se fossem esses netos, como se fossem os filhos dele. E aí o Zohar explica para nós por que ele faz isso. E aí tem aqui um segredo muito profundo para a gente entender. O que acontece? Menache e Efraim nasceram no Egito, né? Eles não são filhos que nasceram em Israel, não são nem filhos de Israel mesmo. Vamos lembrar que Jacó é o patriarca que muda de nome. Então eles não são filhos de Israel, eles são filhos do Egito, com a energia do Egito. E a gente sabe que na Kabbalah o Egito representa, é um código, né, um símbolo do exílio, da escuridão, da desconexão da luz do Criador. Então, o que Jacó está tentando fazer nesse momento é puxar essa energia, o que esses dois filhos representam, para o lado da luz. Ele está fazendo o seguinte: olha, eu reconheço que esses dois têm aqui um potencial de alma, de conectar com a luz do Criador, mas eles não estão conectados, e eu quero trazê-los para o lado da luz. Então, quando Jacó adota eles e fala, eu quero dar a bênção, quero torná-los tribos de Israel, filhos de Israel, ele está falando, eu não quero que eles sejam do lado do Egito, eu não quero que eles fiquem conectados com o Egito, quero que eles fiquem conectados com Israel. Bom, agora vamos um pouquinho mais além. O que isso significa? Nós todos, de certo modo, temos que fazer isso na nossa vida, tá? E isso pode ser feito em dois sentidos. Vamos tentar falar em dois níveis. O primeiro deles é o seguinte: muitas vezes a gente tem medo de ir para algum lugar, né, e que esse lugar nos influencie negativamente. É verdade que isso pode acontecer e a gente tem que tomar um cuidado para que isso não ocorra. Tá? Fazendo aqui a metáfora da história que a gente está falando, o Jacó poderia ter medo de ir para o Egito. Certo? Ele estava em Israel, vivendo em Israel, com a família dele, com os filhos dele, num ambiente, vamos dizer, de luz, sagrado e espiritual. E ele vai para o Egito quando ele descobre que o José está vivo, certo? E quer encontrar o filho que ele tanto ama. Mas ele poderia ficar com medo. Olha, eu estou indo para um país idólatra que representa tudo o que eu falei, a escuridão. Mas ele não tem esse medo, né? Ele fala, eu vou mesmo assim. Por quê? Porque o Jacó representa aquela certeza de que mesmo que eu esteja num ambiente pouco interessante, eu não vou deixar que o ambiente me afete negativamente. Pelo contrário, eu vou afetar o ambiente positivamente. Eu vou levar a minha luz para o ambiente e tentar transformar esse ambiente. E a gente vê que é o que acontece. Quando o Jacó chega no Egito, e enquanto ele está vivo e José está vivo, o povo hebreu cresce no Egito. Depois a coisa vai degringolar, né? Quando Jacó morre e José morre, começa a escravidão, infelizmente. E só vai reverter com Moisés, que aí também é outra figura muito interessante, porque ela nasce no Egito e não é influenciada pelo Egito. Mas nesse momento Jacó traz a sua luz para o Egito e não deixa que a escuridão do Egito o influencie, percebe? E isso a gente tem que fazer então na nossa vida. Como eu estava falando, muita gente tem medo assim, eu não vou para um lugar, digamos, de impureza, onde não tem santidade, porque aquele lugar pode me afetar. É verdade, mas e se você for para o lugar de impureza, de falta de santidade, e você trouxer santidade para o lugar? Você já pensou nisso? E você trouxer luz para o lugar? Tem uma história no Talmud, eu não vou só lembrar o nome do sábio, infelizmente, que ele surpreendia os amigos dele porque ele frequentava prostíbulos, né? Ele frequentava casas de prostituição. E os amigos dele falavam, mas por que você vai nas casas de prostituição? Não era para ter relação com as prostitutas, ou até era, não sei. Mas ele levava luz para as casas de prostituição, percebe? Então, às vezes a gente tem uma atitude que poderíamos dizer elitista na espiritualidade, né? Não, eu não posso me misturar com lugares baixos. Ué, por que não? Você está com medo de se impurificar? Repito, tá bom, você pode ter esse medo de se impurificar, é saudável. Você quer manter o seu nível de espiritualidade, o seu nível de santidade, legal. Mas isso não pode se tornar uma atitude snob da sua parte.
Cuidado, você não pode se achar melhor que os outros por isso. A gente tem que lembrar que parte da nossa missão aqui na Terra é levar luz para os outros. E onde você às vezes vai ter que levar luz? Nos lugares mais baixos, né? Nos lugares onde não tem essa luz, nos lugares que são Egito, ok? Para Kabbalah. Agora, o segundo nível, vamos lá, um pouquinho talvez mais difícil entender, mas acho que a gente vai conseguir. Esse Egito pode ser entendido como aspectos internos nossos. O que significa isso? A gente tem traços de caráter nossos, traços de personalidade nossos que a gente não reconhece em nós. Se a gente falar talvez psicologicamente, na linguagem freudiana seria traços bem inconscientes nossos, na linguagem junguiana seriam traços que não estão integrados na nossa personalidade. Esses traços também são Egito, né? E o que eu preciso fazer para ser uma pessoa mais íntegra? Por isso que o Jung falava de integrar, né? Eu preciso reconhecer esses traços, porque eles estão em mim, mas eu vivo em negação com esses traços. Então eu preciso trazer esses traços para a luz da consciência, para a luz da minha personalidade. Então às vezes são traços, por exemplo, medos que eu tenho, traumas do passado que eu tenho, comportamentos irracionais. Por que eu falo que o meu comportamento é irracional? É irracional porque eu não sei porque eu estou fazendo conscientemente, mas tem um motivo no fundo, né? Se eu parasse para analisar, para me autoconhecer, para fazer uma psicanálise, uma terapia, sei lá, eu saberia por quê. Esses aspectos, enquanto eu não os conheço, eu posso dizer que eles estão no Egito. Eles estão representando Menashe e Efraim, os filhos de José no Egito. Mas o que a simbologia aqui está falando quando eu quero dar uma bênção e trazê-los para a tribo de Israel? Eu quero conhecer eles, né? Eles também são importantes, apesar de eles terem nascido no Egito, percebe? E eu quero que eles virem filhos de Israel. Então por que eu tenho certos medos na vida? Por que eu tenho certos bloqueios? Por que eu tenho certos traumas? Certos comportamentos irracionais? E às vezes coisas que eu considero negativas. De novo, Egito, né? Eu ficar na minha posição de só taxar como negativo, negar aquilo e isolar da minha vida, não é a solução, percebe? Eu estou vivendo uma vida de negação ou de fuga daqueles aspectos. O mais interessante cabalisticamente é falar assim, tá, pode até ser negativo, mas não por isso eu vou deixar de olhar para esses aspectos. Eu quero entender por que eles estão ali, vou tentar analisar e vou tentar integrá-los na minha personalidade, e aí eu dou uma bênção para eles, né? Essa bênção significa, agora eles vão trabalhar em conjunto com os outros 10 irmãos, eles vão virar uma tribo, né? Uma das tribos de Israel. Percebe a simbologia? Então, é isso que está acontecendo aqui, quando Jacó decide, olha, Menashe e Efraim não nasceram em Israel, não são meus filhos de verdade, são meus netos, mas eu quero que eles recebam uma bênção, e eu quero que eles sejam tribo de Israel, tá? Espero que tenha ficado claro aí a simbologia, espero que tenha ficado didático. Essa é a lição, tá? Do que a gente tem que fazer na nossa vida, e eu dei aí 2 aspectos de como isso se aplica. Um bom dia a todos e tudo de bom.